Bom dia, hoje é o nosso último dia, nosso quinto encontro e nós estamos aqui, eu e você, e o Senhor me fez lembrar de muitas coisas ao longo desses 5 dias. Ele foi ministrando no meu coração cada palavra, cada momento, né, que nós íamos estar aqui juntas, reunidas. E hoje eu vou contar um breve testemunho de uma parte de tudo que o Senhor já trabalhou, já fez na minha vida. Na parte que, vamos dizer, que é uma fraqueza, né? Que é o ponto que eu preciso estar alerta constantemente, sem me distrair. E mesmo assim ainda eu acabo errando e cometendo às vezes a mesma prática, não como antes, mas ainda acontece. E eu quero orar e entregar esta reunião, Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza nesse dia, que cada uma que escutar estas palavras que vão ser faladas aqui possa aprender algo e tirar algo para a sua vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço uma vez mais por estar aqui, pelo Senhor ter me conduzido e me dado a coragem e a ousadia para estar aqui. Muito obrigada. O que eu quero falar nessa manhã para vocês é um breve relato da minha história, desde que eu era criança, desde que eu nasci. Hoje o versículo que a gente vai falar está em Provérbios 13:11 e também Provérbios 14:15 e 21:5. Aqui está falando sobre a provisão, né? Sobre o dinheiro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por muito tempo, eu lutei com a força do meu braço. Muito tempo. Mas eu vou começar do início. De quando eu ainda era criança, com minha mãe, meu pai, minha irmã em casa. Eu não cresci num lar cristão. Eu não fui ensinada debaixo de uma palavra do Senhor, né? Com os ensinamentos e as instruções da Bíblia. E minha mãe e meu pai não tinham um casamento bom. Ele era muito agressivo, ele era alcoólatra. O meu pai adulterava, o meu pai roubava a minha mãe das coisas que ela tinha dentro de casa para levar para as outras mulheres.
quando ele estava dentro de casa, né? Porque na maior parte das vezes ele nunca estava. Eu me lembro pouquíssimas vezes dele, e as poucas coisas que eu me lembro dele da agressividade, das palavras que ofendia, das palavras que, bom dia, amada, tudo bem? Ao longo da minha vida, eu cresci vendo muita violência do meu pai para com a minha mãe. Não vivíamos escassez e nem passei fome, eu e a minha irmã, porque a minha mãe foi muito batalhadora sempre. Porque a provisão que teria que ter vindo do meu pai, ela não vinha. Ele não trazia nada para dentro de casa. Minha mãe foi costureira, minha mãe trabalhou fora, ela largava a minha irmã, que era mais velha, dentro de casa, fechada comigo, e quem cuidava de mim era minha irmã, né? Quem me alimentava, porque eu era menor, era minha irmã. E assim eu fui crescendo, né? Vendo as brigas da minha mãe com meu pai, tendo uma infância que não tinha uma segurança, né? Um amor que pai precisa passar para filho. E eu e minha irmã fomos, né? A gente foi crescendo, né? Tivemos alegrias, tem momentos bons da minha vida, tenho muitos, né? Assim, mas assim, com relação ao meu pai, não. E, como eu já disse, nunca faltou o alimento. Eu não passei fome. Passei vontades, né? Vontades das coisas. Eu tinha muita vontade de ter um brinquedo, eu tinha uma vontade, às vezes, de ter uma roupa, um calçado que eu via nas outras meninas. Eu tinha vontade de comer alguma coisa e muitas vezes eu não podia, porque realmente não tinha como, né? Toda a provisão que a minha mãe conseguia era para alimentar a gente, para, de certa forma, calçar e vestir da maneira que ela conseguia, né? Sofremos as privações disso, né? E às vezes eu queria um presente e a gente ganhava, quando ganhava um presente no Natal, e tudo isso foi gerando marcas na minha vida, foi gerando algumas feridas que a gente vai escondendo ao longo da nossa vida, conforme a gente vai crescendo, né? E a minha mãe, apesar de ser uma mulher muito boa, esforçada, uma mulher que fez de tudo para nos nutrir, nos amar, nos instruir, nos dar alegria da maneira dela, né, passar o amor. Ela precisou trabalhar muito sempre, muito, muito, muito. E eu não sei você, mas na minha casa, muitas vezes, com relação ao dinheiro que era escasso, que era, né, que não tinha, assim, como ter um, um dinheiro para uma provisão imediata, para uma necessidade imediata, assim, por exemplo, né, se precisasse, não tinha como guardar. O dinheiro era para aquilo ali e às vezes nem tinha, né? Minha mãe, eu me lembro que ela ia no supermercado do bairro. Eu morei por 8 anos em Medianeira, aqui perto, e ela ia no supermercado do bairro na época, e ela nunca falou isso, mas eu tenho certeza de que ela pedia as coisas lá. E eles davam bucho de vaca, eu não sei se vocês conhecem, né? Chama dobradinha hoje, né? É aquela que prepara no molho e tudo mais. E ela ganhava, eu acredito, né? Ela nunca nos contou como que aquilo vinha para casa. Mas ele vinha, e isso eu tô contando porque é algo que me marcava muito. Ele vinha sujo, não vinha limpo não, sabe? Língua de boi também,
não são coisas ruins. A gente comia, nos alimentava, mas era algo assim que precisava ter um preparo, né? Porque ele não vinha limpinho como hoje você encontra no supermercado, né? Ele vinha sujo. Então a gente tinha todo um processo ali para passar com a nossa mãe e ela fazia com que nós participássemos, eu e a minha irmã, né, com aquilo ali, porque ela precisava da nossa ajuda, né? E assim nós fomos crescendo, sempre tinha, né, frutas, porque tínhamos no quintal, tinha ovos, mas assim, uma mesa farta, como eu tenho hoje na minha casa, com variedades de alimentos, isso eu não me lembro, né? Eu não me lembro. E aí fomos crescendo e algumas crenças foram sendo ditas, palavras, né? Frases que eu e você escutamos, que foram gerando algo dentro de nós, inconscientemente, em mim e em você. Frases com relação ao dinheiro, né? Que diz: isso é muito caro, isso não é para você, você não pode ter isso, para de sonhar, né? Para de querer tantas coisas, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo. Quem nunca escutou essas frases, né? Quem nunca passou por, né, um tempo desse, assim, em que os pais, ou até a gente mesmo, depois que cresceu, começou a falar essas frases, porque elas foram, por muito tempo, parte da minha vida. E isso foi gerando umas lacunas, eu não sei nem dizer exatamente as palavras. E eu tinha uma necessidade de suprir algo que nem eu mesmo sabia. Eu cresci, eu comecei a trabalhar, comecei a comprar minhas coisas, e aí começou a desordem, vamos dizer assim, na parte financeira, né? Eu precisava suprir algo que nem eu mesmo sabia. Uma falta, né? Uma necessidade, e comprar, seja o que for, de certa forma preenchia aquela necessidade. Era a fuga que inconsciente ou consciente eu fazia. Eu fui crescendo, né? Eu me casei, eu vim morar aqui na cidade e eu fiz vários cartões de crédito. A provisão, né, que eu tinha não era muita, né? O trabalho não era um trabalho fixo como hoje. E aí eu fui fazendo. Fazia um, fazia outro, fazia outro, fazia outro. E cartão de crédito, você acha que tem um dinheiro que você não tem e você acaba gastando algo que depois você não consegue mais controlar. Mas isso tudo era para suprir uma falta, né, um buraco que tinha dentro de mim, que eu podia encher com o que fosse. Esse buraco ele nunca conseguia ficar cheio e completo e preenchido, porque precisava de algo a mais. E devido a isso, as finanças foram ficando bagunçadas, as finanças foram ficando desordenadas, né? Dívidas foram surgindo, complicações foram sendo cada vez maiores com relação à finança. O dinheiro, ele nunca era suficiente, né? Eu não conseguia. Eu saía de uma dívida, entrava em outra. E assim eu fui por muito tempo. Se eu disser hoje que eu não tenho nada a pagar, eu não posso dizer isso. É um pecado que eu tenho vencido dia após dia. Hoje
eu renegociei muitas dívidas, eu consegui pagar muitas delas, né? Pessoas que eu devia, coisas que eu precisava acertar, que era fora do cartão de crédito. E por várias vezes eu quebrei os cartões e joguei fora ao longo dessa minha vida desordenada com as finanças. Mas aí eu pensava assim, não, agora já tá tudo bem, agora eu já paguei, agora eu já consegui, já negociei, né? Pensava assim comigo, ingenuamente. E aí eu tornava a fazer de novo. Eu tornava a fazer de novo e as coisas foram se repetindo. Por duas vezes, o meu esposo me ajudou com as dívidas, pagou elas para mim, só que eu não aprendi, né? Eu não aprendi. Eu fui desobediente. Eu não pensava da forma que eu penso hoje. Eu, mais uma vez, né, desordenei, mais uma vez bagunçou, ficou contas a pagar, ficou dívidas, né? E eu cheguei à conclusão que eu não posso, né, ter um cartão de crédito com limite, porque se eu tiver, eu vou cair, eu vou pecar. Eu preciso dizer isso para você, que é algo assim que eu ainda não venci. Mas você está testemunhando algo que você não venceu e não está liberta. Mas a minha trajetória até aqui foi de muita vitória. E eu devo isso ao Senhor. Porque quando eu fui encontrada por Jesus, quando Ele me achou à beira da morte, Ele me tirou de um laço do inimigo que era para a morte, Ele abriu os meus olhos. E desde então, isso faz mais ou menos uns 6 anos, desde 2018, 2019, que eu tenho vindo nesse processo de entender a minha história, de sarar as feridas, de preencher os espaços vazios com a presença de Jesus e do Espírito Santo na minha vida. E aos poucos o Espírito Santo vem ministrando, né, na minha e na sua vida com relação a isso. Porque a palavra de Deus diz que devemos honrar e glorificar a Deus com tudo. E por que não com as nossas finanças? Por que não com a provisão que é o Senhor que dá para mim e dá para você? E aí, essa trajetória que eu venho seguindo hoje eu ainda tenho contas a pagar. Ainda tenho algumas dívidas para serem sanadas, né? Porque eu entendo assim que o Senhor, Ele me deu graça e provisão para poder pagar muitas até aqui. Mas eu plantei uma semente. E eu e você temos que ter esta consciência de que a semente plantada, um dia ela vai germinar. Seja ela boa ou ruim, né? Seja ela de bênção ou não. E a gente tem que ter maturidade o suficiente para não culpar ninguém. Não olhar para o outro e dizer, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe porque não me ensinou, é culpa do meu marido que não me ajuda. Não, minhas irmãs, não é culpa. A culpa é nossa, a culpa é minha. Eu que fiz com a força do meu braço, tentando resolver, tentando sanar, tentando suprir uma necessidade, uma falta que só Jesus pode preencher em mim e você. Só Ele pode vir, só o Espírito Santo vem com a doce presença dEle e convence eu e você do que estamos errando, aonde estamos pecando,
por onde Satanás nos pega, porque ele sabe das nossas fraquezas e ele vai lançando, né, as artimanhas e as armadilhas dele para a gente cair. Então, hoje eu me policio muito e muitas vezes eu me pego olhando coisas para comprar que não tem necessidade. Eu já diminui muito a rede social, eu já desinstalei aplicativos de compra do celular. Eu hoje no meu Instagram tem um tempo de tela que deu 1 hora ele anuncia, né, que acabou o tempo. E eu tenho seguido esta regra do tempo ali, porque eu não sei você, mas o Instagram para mim é algo que me pega bastante, porque ali vem de tudo, né? Vem tudo que você pesquisar, aparece tudo. Às vezes você nem pesquisou, você só pensou e aquilo aparece na tua tela e você rola e vem, saiba mais e compre isso e ali você se perde. Eu me perco. Eu coloquei tempo e foi a melhor coisa. Só que às vezes ainda eu negligencio, eu me saboto. Eu vou lá no tempo e tem lá, né, as opções. Desligar, mais 15 minutos, mais 5 minutos. E por muitas vezes eu coloquei que era para desligar. Muitas vezes. De uns dias para cá, que esse momento ali, que essa tela aparece e ela bloqueia para mim, que eu comecei a não olhar mais depois desta 1 hora. Alguns dias ainda sim, mas na maioria deles, de um tempo para cá, eu tenho seguido a regra que eu coloquei para mim. Né, esse momento eu preciso entender que eu fiz uma escolha de ser assim, né? Eu fiz uma escolha de colocar um tempo ali e isso é uma coisa boa, né? Eu preciso aprender a tirar as coisas boas da internet e não procurar aquilo que muitas vezes vai suprir os meus olhos, vai encher o meu ego, vai me deixar a expectativa de algo que é fora da minha realidade. Que hoje, se eu te disser, minha irmã, que eu preciso de algo, eu vou estar mentindo, porque eu não preciso de nada. Eu não preciso, eu tenho além daquilo que eu preciso. Eu tenho além. Estou falando de coisas materiais. Estou falando de coisas que a gente compra com o dinheiro, a provisão minha e sua que o Senhor nos dá, do nosso trabalho, né? Com o esforço do meu e do seu trabalho. Eu não preciso de nada. Eu tenho sonhos de comprar algumas coisas, sim, mas hoje eu não preciso de nada. Hoje, se eu disser que eu estou precisando de alguma coisa, eu não estou. Eu não estou precisando de nada hoje, sabe? E a cada dia que eu vou, vamos dizer assim, amadurecendo nessa área e vou entendendo que não é com a força do meu braço, eu tenho que fazer a minha parte sim, eu tenho que trabalhar sim, mas um dia quando eu estava bem, né, perdida, bom dia, Ju, bem perdida, vamos dizer assim, nos meus pensamentos, sem saber como que eu ia fazer para suprir e pagar as dívidas, né, as contas, eu entreguei de verdade ao Senhor. Eu entreguei, né, a Ele e disse, Senhor, o Senhor sabe de tudo. As sementes que foram plantadas ao longo dessa trajetória de insensatez, imaturidade e falta de domínio próprio, tantas coisas, né, que a gente vai adquirindo e que o Espírito Santo vai colocando em nós, porque só Ele para nos convencer do que estamos errando, do nosso pecado, daquilo que é a nossa falha, daquilo que a gente sabe que se nós dermos brecha, nós vamos cair e vamos viver aquele tempo ali novamente, né? E viver aquela
aquela velha história novamente se repetindo. E aí eu entreguei a Ele, eu orei, eu fiz uma oração, eu falei assim: Senhor, está nas tuas mãos. Tu vai me dar a saúde, a provisão necessária. Sabe o desejo do meu coração de suprir cada um, né? Cada credor, de pagar cada conta, de negociar se for assim. E aí o Senhor, Ele foi abrindo as portas, as finanças foram se ajeitando, a paz que excede todo entendimento entrou no meu coração. E eu venho nessa jornada e nessa caminhada de realmente vigiar com relação a isso. De realmente saber que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu posso olhar as coisas, eu posso sonhar, mas eu preciso ter a maturidade suficiente para entender que às vezes não é o tempo de eu comprar aquilo ali que eu quero. Às vezes não é, você ainda não tem a provisão necessária, mas aí você tem um cartão de crédito, por exemplo, com limite, e aí você vai e faz algo que depois você não vai conseguir honrar e manter e pagar direitinho. Eu tô falando do que é a minha vida hoje. A minha vida hoje é um cartão de crédito de limite de R$ 200, que eu compro coisas pequenininhas que o dinheiro alcança, né, ali dentro, que eu tenho esse cartão porque eu entendi que eu preciso realmente me provar, me testar com relação a isso. Porque hoje muitas coisas que eu já fiz, eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu fiz com a força do meu braço, eu sei que o Senhor não se agradou, mas eu preciso entender que eu quis muitas coisas, né? Eu procurei, eu fui atrás, eu me deixei levar pelos meus olhos, né? Eu me deixei envolver pelas necessidades, que a gente diz que é necessidade, mas não é, de suprir, né, algo no meu coração, algo dentro de mim que apenas Jesus pode preencher. Apenas Ele pode fazer todas as coisas serem suficientes, né? Apenas o que Ele tem para dar para mim e para você é que preenche cada espaço, cada lacuna, sara cada ferida, nos ensina, nos traz a maturidade com relação a todos os assuntos que envolvem a minha e a sua vida. E eu vejo que dentro das igrejas, principalmente com os cristãos, no meio cristão, eu vejo que isso é algo recorrente, né? A finança do cristão, ela precisa honrar o nome do Senhor. Ela precisa ser adequada àquilo que o Senhor nos ensina na palavra. Nós não podemos sair desenfreadamente comprando e fazendo, né, coisas que lá na frente a gente não vai conseguir manter. Lá na frente a gente não vai conseguir fazer o pagamento. A minha finança e a sua, ela precisa honrar o nome do Senhor, glorificar Jesus Cristo. Eu não entendia o porquê que eu precisava pagar o dízimo
E por que que eu precisava, por que é necessário que o cristão ele dizime e ele oferte? Primeiro porque é um princípio da Bíblia, né? É algo que o Senhor nos instrui a fazer. Mas eu não entendia, porque eu olhava de uma forma errada, né, para o dinheiro. Eu olhava de uma forma, de certa maneira, até com raiva, vamos dizer assim, porque nunca tinha essa provisão, né? Nunca tinha, nunca sobrava, nunca conseguia alcançar para pagar as coisas que precisavam pagar, coisas de necessidade, né? Coisas que a gente tem de compromissos mensais e eu não entendi. E um dia eu escutei, né, e aquilo abriu os meus olhos, que nós precisamos, eu e você como cristão, ofertar no reino, né? Ofertar ao Senhor, dizimar e ofertar. Você, com a sua provisão, que foi o Senhor que permitiu que você tivesse, né, precisa separar o dízimo e devolver, né? Devolver ao Senhor o dízimo da provisão que Ele colocou nas tuas mãos. E desde então que eu estou onde eu estou agora, e antes na outra igreja onde eu também estava, hoje eu congrego com a minha cunhada na igreja que ela abriu, que o Senhor mandou, né, que ela abrisse essa porta. E já são 3 anos, mas eu tô com ela tem um ano e pouquinho, não faz muito, porque o Senhor não tinha falado ainda que era para eu sair de onde eu estava e congregar com ela, mas aí várias coisas aconteceram e o Senhor revelou que eu precisava ombrear com ela, orar pela vida dela e me levou até a igreja dela. E desde então eu tô lá. Chama Igreja Hamashia, aqui em Foz do Iguaçu. E eu me propus, né, eu me comprometi ao Senhor em dizimar, assim como eu dizimava na outra igreja, dizimar ali com ela e ofertar, né? Não é porque é ela, não é porque a igreja é dela, a igreja não é dela, né? Ela abriu a porta que o Senhor mandou, mas desde então o salário vem, a primeira ação que eu faço com o dinheiro é separar o dízimo para devolver ao Senhor, né? Ele, não importa a conta que tenha, não importa o que precisa ser feito com o restante, né, do valor, mas a primeira ação é separar o dízimo. A primeira ação é devolver ao Senhor a provisão que Ele me deu, que Ele permitiu que eu tivesse. E eu também aprendi que a oferta, tudo bem, Ju, a oferta, ela, quando você oferta, seja o valor que for, você está ofertando algo ao Senhor que Ele sabe, pode ser pouco aos teus olhos, mas Ele sabe o quanto a gente precisa desse tratamento com relação a essa parte. Minhas irmãs, eu não sabia o que eu ia falar hoje. Eu ontem, estudando as minhas anotações e lendo os versículos, o Senhor falou: conte o seu testemunho. Fale um pouco do que eu já fiz na sua vida. Como eu já disse, perfeita e 100% ela ainda não está. Ela ainda não está sanada, né? Eu preciso ainda melhorar muito, vencer esse gigante um dia após o outro.
Mas cada vez que eu entro na minha igreja, eu sou tão grata por estar ali naquele lugar. Eu sou tão grata pelo Senhor me levar para aquele lugar, para aquelas pessoas, para a palavra que é pregada naquele altar, que muitas vezes eu me constranjo, sabe? Porque eu vou sem ter nada para ofertar monetariamente. Ou às vezes eu olho lá na conta, né? Porque normalmente hoje se oferta muito com Pix. E tem R$5, tem R$1. Às vezes não tem nada. E eu aprendi que o Senhor, Ele quer a nossa entrega, seja do que for. E muitas vezes não é um dinheiro meu e seu que Ele está esperando. Eu estou falando aqui de finanças, mas muitas vezes o Senhor, Ele quer uma entrega do seu coração, da sua vida, do controle que você pega nas suas mãos, que você não deve pegar. Você deve entregar o controle a Ele, de todas as áreas da sua vida, principalmente das suas finanças. E quando você oferta na casa do Senhor, você oferta o teu melhor. Você oferta, às vezes, o teu louvor, o teu choro, o teu quebrantamento, o teu servir na igreja. É isso que você oferta, com o teu coração. Com o teu coração quebrantado o suficiente aos pés do Senhor, dizendo: Pai, hoje eu não tenho, mas o Senhor vai prover. E ontem, tomando banho, eu não sei você, mas o Espírito Santo fala comigo muito quando eu tô mexendo com água, seja na pia, seja no banho, seja lavando o banheiro. E ontem veio algo no meu coração assim, que eu preciso colocar um valor X para essa oferta. Eu preciso fazer uma prova com Deus, vamos dizer assim, um propósito com Ele de ofertar um valor X e nada menos do que aquilo ali. Mas isso foi o que o Senhor falou comigo. Eu não sei o que o Senhor vai ministrar o coração de cada um aqui, o que o Senhor vai falar, qual vai ser a revelação do Espírito Santo com relação a isso. Eu não sei. Você tem intimidade com o Senhor, você ora ao Pai, né? Ora ao Espírito Santo, pede a direção. E eu sei que Ele vai falar com cada uma aqui diferente. Eu sei que cada uma vai ser ministrada de uma forma. Porque a vida do cristão, financeiramente, ela precisa glorificar o nome do Senhor. Ela não é uma parte separada. Ela faz parte de mim e de você. E nós precisamos glorificar ao Senhor com as nossas finanças organizadas, com uma maturidade suficiente para saber até onde eu e você podemos ir, o que eu e você podemos fazer. Muitas vezes eu já sonhei e já limitei Deus quanto a isso, mas eu tenho entendido que o meu sonho ele pode ser grande e eu posso não alcançar com a minha mão. Mas quando eu coloco na mão do Pai e falo: Pai, se for da tua vontade, o Senhor vai trazer, o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer a provisão aparecer, né? E eu já vivi isso em algumas, em algumas áreas assim específicas. Por exemplo, uma vez que eu fui viajar e
eu fui viajar para uma conferência. Eu queria, né, viajar para uma conferência, mas eu não tinha comprado ainda a conferência. E tudo a gente precisa de finanças, né? Tudo é o dinheiro que envolve, porque tem todo um trabalho por trás daquilo ali, que você vai ser ministrado naquele tempo por aquelas mulheres. E aí eu fiz uma oração, sem falar, mas assim, só no pensamento. E eu falei pro pai, falei assim, pai, é meu aniversário. Eu faço aniversário dia 10 de março. Eu falei assim, eu pensei assim, eu podia ganhar de presente a conferência, né, pai? E esqueci. E aí uma amiga, ela tem uma agência de viagens lá em Goiânia. E a conferência era em Belo Horizonte. E aí, um dia ela me ligou e falou assim, preciso falar com você. Eu falei, amém. Eu tava no trabalho, ela me ligou e falou assim, amiga, você vai na conferência? Eu falei, vou, eu quero ir. Mas eu não falei pra ela o que eu tinha pedido, né, em oração. Aí ela falou assim, então você vai. Aí eu falei assim, como assim? Não, eu tô te dando de presente. Eu tô comprando a sua inscrição. E você vai. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu contei a ela, eu já tava chorando muito, dentro do banheiro do trabalho. Eu contei pra ela a minha oração. E com relação a essa mesma conferência, passou-se o tempo, né? A conferência não era mais pra frente, eu não me lembro exatamente a data. E se não me engano, acho que era agosto, por aí. Desde março, daí agosto até março, mas aí eu precisava da passagem, né? Porque eu moro em Foz do Iguaçu e eu precisava ir para Belo Horizonte. E eu, como que eu compro a passagem? Já comecei, né? Depois de um tempo, falei, meu Deus. Falei, Jaque, vai vendo aí uma passagem de um valor bom pra gente poder comprar, né? Aí um dia eu tava, né, esperando. E aí eu falei, mandei mensagem, falei, Jaque, dá uma olhada nas passagens, já tá próximo da conferência, eu preciso comprar, né? Eu não posso mais esperar. Aí ela lá no sistema dela, fazendo o que tinha que fazer, aí ela viu a passagem estava barata. Mas como a minha vida financeira desorganizada, eu não tinha o dinheiro guardado, né? E nem um cartão de crédito para pagar o valor da passagem, que era menos de R$ 700 e de volta. Era um valor muito bom. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar? Eu falei, tem como esperar e segurar essa passagem por um tempo? Tem, eu posso reservar por até 24 horas. Eu falei, tá, amém. É o tempo que eu vou precisar para poder ver o que vai acontecer. Aí, como eu trabalho, né, de CLT, eu precisava de ser dispensada do trabalho um dia, porque a conferência sempre começa de sexta, sábado e domingo, e eu precisava dessa dispensa. E falando com a minha chefe, falando para ela se ela me dispensava, ela falou que estava tudo bem, que não tinha problema. E aí, conversando com ela, daí eu falei assim, mas a minha intenção era que ela me adiantasse o dinheiro para eu fazer o pagamento ou me pagasse parcelado para mim, né? E aí, eu conversando com ela na minha mesa do trabalho, eu falei, então, eu só preciso comprar a passagem do avião, que eu ainda não comprei. A conferência, eu falei, eu ganhei de presente, mas a passagem do avião não. Daí ela olhou pra mim e falou assim, quanto é a passagem? Aí eu falei o valor. Quando ela perguntou assim, quanto é a passagem, eu já tava chorando já, né? Aí,
porque eu já tinha entendido o que ia acontecer. E aí ela falou assim, quanto é a passagem? Eu falei, é tanto. Ela falou assim, pode comprar. Eu falei assim, como assim? Não, pode comprar. Eu tô pagando pra você. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo o cuidado do Senhor comigo nos detalhes, e assim Ele também é com você nos detalhes. Porque Deus é um Deus de detalhes, né? É um pai que cuida das filhas. Quando a gente entrega verdadeiramente o caminho a Ele, quando nós dizemos algo com a nossa boca que o nosso coração está cheio. Ele sabia o desejo que eu tinha de estar naquele lugar e que eu deveria estar naquele lugar, porque às vezes você deseja e o Senhor não permite que algo aconteça na sua vida. E a gente pensa, nossa, mas Deus, ele não é um Deus de amor, e Ele disse não para mim, mas o não de Deus também é um não de amor. O não do Pai também é um não que protege, um não que nos guarda. E eu fui dessa conferência, meus amados, sem pagar nada. E aí eu pensei assim, tá, lá tem o alimento que é, né, que é dado, tem a cama e tudo mais, né, tudo para dormir, eu não vou precisar pagar nada. Mas se eu quiser comprar algo, eu não vou poder, porque, minhas irmãs, eu viajei, na época eu não contei para ninguém, eu contei depois, pra Jaqueline, que estava também na conferência. Eu falei, Jaque, tenho que te contar algo. Aí eu falei pra ela assim, sabe com quanto de dinheiro eu fui e voltei, eu viajei na minha conta? R$6, minhas amadas. Eu tinha R$6 na minha conta. E um dinheirinho que meu marido me deu de papel, que eu pude tomar um café. Eu tomei um café na ida e na volta, eu não me lembro se eu tomei café no aeroporto. E quando eu cheguei no hotel, eu cheguei, já era passada a hora do almoço, eles me receberam, eles foram, né, tão gentis em arrumar um prato de comida para mim, porque a comida já tinha acabado, e a pastora Séria estava lá, e pude abraçá-la e conhecê-la, e ela veio, minha amada, você tá com fome, quer almoçar, você quer tomar alguma coisa? E esses hotéis, eles têm uma pulseira, né, que aí o que você consome fica ali. E aí eu falei assim, eu quero uma água, mas na hora eu nem me liguei, né, eu falei assim, eu quero uma água. Só que essa água eu ia ter que pagar. E eu descobri só depois, né? E quando eu descobri, eu falei assim, meu Deus, quanto é essa água? Eu fiquei pensando, né? Mas enfim, antes de sair, eu paguei a água, que era menos de R$6, para a glória do Senhor. Eu não precisei pedir a ninguém, né? Porque realmente eu não tinha. E eu fui e voltei com a provisão e a mão do Senhor me levando e me trazendo de volta. Fui sozinha daqui, voltei sozinha, né, para casa, mas com a presença do Senhor me levando, me guardando, me segurando nas mãos, me dando o necessário, me enchendo da presença dele naquele lugar que eu fui, que foi tão abençoado, tudo que a gente escutou e aprendeu naquele lugar. Então, assim, eu digo para você, minha irmã, que você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar verdadeiramente todas as áreas da sua vida para Deus, para o nosso Pai. Ele cuida de tudo e dos detalhes, mas aquilo que, como eu já falei, aquilo que nós plantamos ao longo da nossa vida, a gente vai colher. E a gente tem que ter maturidade que essa colheita, ela vai ser feita. Ela vai ser feita, ela é necessária ser feita. Só que depois que você tem a clareza e você aprende como que você tem que viver
a partir dali, a semente que você vai plantar é uma semente boa. É uma semente boa porque você aprendeu a plantar boas sementes. Então a colheita, ela também vai ser boa. Pode demorar um pouco, mas ela vai ser boa. Porque o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, o Senhor das nossas vidas, Ele é tão bom, Ele é um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele não deixa faltar nada, Ele não deixa nenhuma necessidade para trás. Ele supre a minha e a sua necessidade. Ele vê o teu coração quando você está lá na igreja e, como eu já falei, você não tem nada para ofertar. Oferte o seu amor por Ele. Oferte a sua gratidão por estar lá na casa dEle, por estar dentro de um ambiente seguro que você pode louvar, que você pode agradecer, que você pode se expressar e entregar o teu melhor para Ele. Não é que você tenha que ter algo financeiro para dar ao Senhor em troca a tudo que Ele já te deu. Não, entregue o teu coração, entregue a tua verdadeira adoração, entrega o teu serviço dentro da casa dEle. Sirva ao Senhor com gratidão, sirva a tua pastora, o teu pastor, aos teus irmãos próximos que estão ali, com o que tu tem. Honre ao Senhor com o que tu tem, que Ele já te deu. Que o que a gente não tem, Ele vai prover na minha e na sua vida. Ele vai trazer a provisão necessária para mim e para a sua vida. Nós estamos na jornada, no processo, na caminhada de aprender que tudo é para a glória de Deus. Tudo, inclusive a nossa vida financeira. É algo que eu tenho lutado muito em Deus, não sozinha, em Deus, para que isso se rompa, para que essa chave vire verdadeiramente na minha vida, para que eu olhe para as minhas finanças e diga: minha finança glorifica e honra o nome do Senhor. Muitas coisas precisam mudar ainda, mas o Senhor já fez grandes transformações na minha vida. O Senhor já me deu maturidade com relação a essa área. O Espírito Santo já ministrou muito domínio próprio em mim, porque eu permiti que eu fosse transformada. Então tudo, como a gente vem falando ao longo desses dias, é decisão. Eu decido glorificar e honrar o nome do Senhor com tudo que eu tenho. Pode ser pouco, mas é com tudo que eu tenho. Com a minha vida, com o meu casamento, com a minha família, com as minhas finanças, com o meu trabalho, com o meu servir, com o meu agradecer. Às vezes eu já fui muito paralisada por querer validação, mas eu não preciso de validação. Quem me valida é o Senhor. Quem diz que é para eu ir é Ele. Quem diz que é para eu fazer é Ele. E se Ele disse para eu fazer, eu vou fazer. Se Ele disse para eu falar, eu vou falar. Se Ele me impelir a fazer e falar e me mover, porque é Ele que está dizendo, e eu tenho a certeza que é Ele, porque quando eu e você temos intimidade com o nosso Pai, quando nós temos vida no nosso secreto, todos os dias, essa busca que nós temos, essa sede, essa fome pela palavra e pela presença, a gente sabe a voz que fala conosco. A gente não se distrai, a gente não desce da torre de vigia, a gente posiciona firme. Então tudo isso que foi nesses dias, né, ao longo desses dias, um pouco turbulentos, né, com gravações meio bagunçadas, assim, vamos dizer, aos meus olhos. Mas eu sei que a palavra, ela está sendo ecoada no meu e no seu coração. Porque antes de pregar, vamos dizer, eu prego a mim primeiro, a minha vida, para depois eu poder ter essa ousadia e essa autoridade que o Senhor já me deu e deu para você também. Não foi só para mim. Ele nos deu ousadia e autoridade e poder na palavra dele, de declarar a palavra, de ter domínio próprio, de saber fazer boas escolhas, de decidir se posicionar e não voltar e não retroceder.
Tudo isso o Senhor ministra na minha e na sua vida. E Ele, mais uma vez eu vou dizer, Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai que cuida, que zela, que guarda. Ele nunca nos abandona, Ele nunca vai nos deixar. Ele sempre vai estar no nosso barco, no meu e no seu. Por mais turbulenta que a tempestade esteja, Ele não vai sair do barco. Ele pode até estar dormindo, assim como Jesus fez. Mas até o dormir dele é para nos ensinar. Tudo que Jesus faz é para ensinar a mim e a você. Tudo que Ele ministra no meu e no seu coração é para ensinar a mim e a você. Então, eu aprendo todos os dias a tirar e a pegar para minha vida o lado bom daquela situação que está acontecendo. Ah, mas a situação é muito ruim, mas vai ter algo bom. Você vai aprender algo. E se você aprender algo, você está no processo certo. Você está na direção. Você tem que firmar os seus pés na rocha que é Cristo e seguir a direção. Posicionamento firme, confiança, fé, alegria no coração, dedicação no que você faz, seja dentro ou fora da sua casa, com o seu próximo, com a sua família, no seu trabalho, no caminho onde você anda, no ônibus que você pega, na mulher que vem e pede ajuda para você, na pessoa que fala contigo, às vezes algo que até te fere, mas ela está falando e entregando aquilo que ela tem. Eu e você, como cristãos, como mulheres cristãs, nós precisamos e devemos e temos o dever de ser diferente, de honrar e glorificar o nome do Senhor com tudo na nossa vida, com o nosso falar, com o nosso caminhar, com o nosso agir, servir, com a nossa alegria, com as nossas finanças, com a nossa casa, com as nossas vestes, com as palavras que saem da nossa boca, com os nossos pensamentos. Tudo isso precisa glorificar e louvar o nome do Senhor. Hoje, a palavra é uma palavra simples. A palavra é uma palavra genuína e verdadeira que o Senhor quer que eu e você tenhamos. Posicionamento firme, honra e glória ao nome dele, que é o único que é digno de receber honra e glória. Com o que você tem nas mãos, que ele já te deu. Não olha para aquilo que está faltando. Não olha para aquilo que você ainda não tem. Não olha para aquilo que você já tem e que ele já te deu. Ele já te deu tudo. Ele já me deu tudo. Ele fez todas as coisas. Quando ele disse, haja. Quando Deus fez o mundo, ele fez todas as coisas. E tudo que ele fez é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Então, nessa manhã, nesse último dia, eu quero que você, minha querida, reflita, né? Reflita em qual área ainda da sua vida que você precisa realmente entregar o controle ao Senhor. Deixar que Jesus entre e faça um rebuliço santo na sua vida. Porque antes de fazer uma arrumação, sempre tem uma bagunça. Né? Antes de fazer algo ficar arrumado, tem que bagunçar. Tem que tirar o lixo para fora. Tem que limpar as gavetas. Tem que arrumar a casa. Então deixa hoje Jesus arrumar a casa. Deixa hoje o Espírito Santo falar contigo. Se abre, se entrega, se joga no chão e deixa ele ministrar no seu coração de uma maneira que ele nunca fez, que você até hoje nunca deixou e nunca entregou de verdade o controle nas mãos dele. Deixa ele fazer. Amém?
Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão por esses 5 dias. Amo a vida de cada uma que está aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer algo a mais. E novidades virão por aí, minhas amadas. Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão no meu coração. Que cada uma seja grandemente abençoada. E quem está no trabalho, quem está em casa, eu sou grata a cada coração que esteve disposto aqui a me ouvir, antes ou depois, no gravado. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.